Bom, pessoal, continuando agora nossa aula, nossa quarta aula, vou falar um pouco mais sobre algoritmos e fluxogramas, coisas que muita gente aí já viu, muita gente acha que fluxogramas e algoritmos são o que mais se aproxima da parte prática de programação, então a gente vai falar um pouco isso, né, que são conceitos teóricos de programação, antes de a gente começar a codificar. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é um algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de instruções ou comandos, né, em sequência, que ao ser executado, né, ele resolve algum certo tipo de problema que foi passado. E os algoritmos, eles não se limitam apenas aos computadores, à programação de computadores, a criação de programas. Eles são para tudo. Por exemplo, na matemática, a sequência de Briot-Ruffini, a sequência de Fibonacci, a resolução de uma equação de segundo grau, tudo isso aí são algoritmos. Por quê? Porque você tem que seguir aquelas etapas pré-definidas naquele algoritmo para poder chegar ao resultado. Por exemplo, a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, você vai separar os valores ali que multiplicam x ao quadrado, x, e sem nenhuma incógnita, você vai defini-los de a, b e c, você vai definir delta como b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois você vai achar os dois x, né, o x' e x duas linhas para aquela equação. Se você fizer menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. E aí você vai achar os dois valores de x. Então isso aí é um algoritmo. Por quê? Porque ele sempre vai resolver qualquer equação de segundo grau que seja, caso você execute ele. E a gente que estuda algoritmo, nós temos alguns algoritmos comuns que sempre utilizamos na hora de você explicar como funciona o algoritmo, como definir as etapas. A gente tem o algoritmo de fazer o bolo, de fritar um ovo, e eu vou usar aqui o exemplo do troca-lâmpada, que é bem famoso. E esse aqui é o algoritmo da troca da lâmpada. O que a gente deveria fazer? Quais são os passos que a gente deveria seguir para trocar a lâmpada? A gente deveria subir na escada, desenroscar a lâmpada, descer da escada, jogar a lâmpada fora, pegar a lâmpada nova, subir na escada, enroscar a lâmpada nova, descer da escada e testar a lâmpada nova se ela está realmente funcionando. Esse seria o algoritmo, assim, ótimo, sem nenhum empecilho, caso nada de errado aconteça. Porém, se a escada não estiver firme, né? Ou seja, você começou a subir a escada tá bamba. Como é que eu vou resolver esse problema? E se a lâmpada estiver muito quente? Na hora que a gente pegou ali a lâmpada, queimou a mão. Está muito quente, não dá para desenroscar. E se a lâmpada nova, que a gente acabou de colocar, também estiver queimada? Como é que a gente resolve? Ou seja, nem tudo é perfeito. A gente vai encontrar diversos erros no meio do caminho na hora de você desenvolver um algoritmo, né? E isso prova pra gente que a gente não pode pensar sempre no melhor, a gente sempre tem que pensar sempre no pior. Por quê? O ser humano é quem vai estar operando o computador, onde a gente vai desenvolver os programas. O ser humano é um ser errante, ele vai digitar errado, ele vai dar um clique no lugar errado, ele vai fazer alguma coisa errada. Então a gente tem que programar pensando justamente na minimização de erros. A gente tem que deixar nosso programa preparado para qualquer erro humano, não interromper a execução do programa, não causar um erro, uma falha, uma exceção. Então a gente tem que programar pensando justamente no pior, para que nosso programa execute sempre normalmente. E agora eu vou ler para vocês aqui uma citação de um livro do autor Kevin Mitnick. O livro é A Arte de Enganar. Kevin Mitnick, ele foi um dos maiores hackers do mundo. Ele por um tempo ele ficou preso e não podia chegar perto de computadores. E hoje ele é um consultor de segurança. Ele escreveu livros como A Arte de Enganar, A Arte de Invadir, já li os dois, muito bom, recomendo. Principalmente o A Arte de Enganar. Ele aborda sobre engenharia social, que é justamente quando você aproveita do fator humano para poder invadir computadores, invadir sistemas, não só de computadores. E é um livro de muito boa leitura. Eu vou falar aqui sobre, vou ler agora para vocês a citação. Os tecnologistas experientes têm desenvolvido soluções de segurança da informação para minimizar os riscos ligados ao uso dos computadores, mas mesmo assim deixaram de fora a vulnerabilidade mais significativa, o fator humano. Apesar do nosso intelecto, nós humanos, você, eu e todas as outras pessoas, continuamos sendo a ameaça mais séria à segurança do outro. Essa citação, ela demonstra justamente o que a gente passa, né? Por causa do intelecto da pessoa, a gente acaba tendo perdas na parte de computadores. Por exemplo, pessoas que não conseguem colocar uma senha forte, uma senha assim, teoricamente forte. Pessoas que se deixam cair em mensagens de vírus, por exemplo, uma mensagem que fala: leia aqui sobre tal tragédia que aconteceu, veja aqui, a curiosidade da pessoa leva a pessoa a perder seus bens através do computador, justamente por causa disso aí, do intelecto da pessoa. E agora falando sobre fluxogramas. Fluxogramas, né, que já é a segunda parte, a primeira parte foi o algoritmo, a segunda agora os fluxogramas.
Eles são a representação esquemática de um conjunto de operações, ou seja, eu utilizo formas geométricas ligadas com setas direcionais e em cada uma dessas formas geométricas eu tenho um texto, eu tenho alguma instrução, ou seja, eu seguindo essas etapas aqui desenvolvidas no fluxograma, eu consigo criar uma rotina, criar uma série de processos onde nele tem várias etapas a serem seguidas. Subir a escada, desenroscar a lâmpada, descer da escada, jogar fora a lâmpada queimada. Isso aqui seria o básico para você tirar uma lâmpada, né, que acabou de ser queimada. E então esse fluxograma ele vai tendo sua complexidade aumentada. Como? Algumas instruções, elas por exemplo são condicionais. A gente vai estudar essas estruturas condicionais em uma aula futura. Por exemplo, se a lâmpada estiver muito quente, bom, a pessoa não vai pegar na lâmpada muito quente, a não ser que ela seja masoquista e goste de sofrer, goste de ter o dedo queimado. Mas a gente pode criar uma estrutura aqui adicionando formas geométricas diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa lâmpada está muito quente, se ela estiver, né, se sim, ela vai esperar esfriar e voltar para verificar essa temperatura. Ou seja, eu vou ficar verificando a temperatura até ela estiver fria. Então, no momento que ela estiver aqui, estiver quente, não. Então eu já posso desenroscar a lâmpada. Ou seja, à medida que a complexidade das instruções vão aumentando, novas formas geométricas são adicionadas nos fluxogramas, a gente consegue representar um algoritmo, uma sequência de instruções melhor. E por fim, o fluxograma é um diagrama. E não é o único diagrama a ser usado na computação. Existem muitos diagramas utilizados na computação. A gente tem aqui os diagramas de estado de relacionamento. Para a galera que utiliza banco de dados, você vai ter tabelas. Por exemplo, pensando no Facebook. No Facebook você tem lá uma tabela chamada usuários. Aquela tabela você tem diversos campos, por exemplo, nome, e-mail, login, senha. Então, cada um desses campos pertence à tabela. Todo usuário cadastrado naquela tabela vai ter um registro daquele, com todos vão ter e-mail, todos vão ter nome, todos vão ter senha. Então, quando você tem aquelas tabelas todas, né, você tem diversas tabelas no banco de dados. Aquelas tabelas elas podem se relacionar. E aí quando você faz o diagrama de todas as tabelas interligadas, você tem um diagrama de entidades e relacionamento. Não só em banco de dados, mas também em engenharia de software, onde talvez tenha mais diagramas diferentes. Você tem diagramas de casos de uso, diagramas de classe, diagramas de sequência, diagramas de atividades. Os diagramas de casos de uso mesmo são muito utilizados porque eles descrevem e mostram a sequência dos casos de uso no sistema. Por exemplo, eu tenho um sistema onde eu tenho um cadastro de usuário. Depois do usuário, digamos que é um sistema de estacionamento. Eu tenho um cadastro do veículo, ou seja, nesse caso de uso, em cada caso de uso do sistema, eu tenho uma representação em sequência, né, representação sequencial, um algoritmo mesmo, de como funciona aquele caso de uso, entre outros diagramas.